Algumas pessoas têm me perguntado a diferença entre religiosidade e espiritualidade. E aí, aproveitando que nós estamos no meio de uma série chamada Práticas de Vida Integral, eu resolvi trazer esse assunto para a gente bater um papo aqui hoje, nesse vídeo, sobre o que eu penso a respeito disso e o que juntos nós podemos criar de conexão com a nossa verdadeira essência, abandono do nosso ego e subirmos para um patamar maior na nossa evolução. Eu sou Marco Meda, da Meda Academy, seja bem-vindo ao vídeo de número 14 da nossa série Práticas de Vida Integral. São 4 pontos que nós trabalhamos ao longo dessa série: prática e saúde ligado à mente, práticas e saúde ligado ao corpo, práticas e saúde ligado à emoção e ligado ao espírito. Ou seja, de alguma maneira procuramos desenvolver os 4 pontos que traz para nós, segundo o próprio Ken Wilber, que foi o grande defensor desses conceitos nos anos 80, 90 e agora com seus recentes e brilhantes trabalhos, que quando nós buscamos o equilíbrio nessas 4 áreas da nossa vida, nós estamos conectados com uma essência maior. E quando nós falamos essência maior, nós estamos falando de cosmos, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de universo, nós estamos falando de Deus. Não tem como não esbarrar nessa palavra maior chamada Deus. E aí, quando nós falamos a palavra Deus, quando eu trato aqui nos meus vídeos a palavra Deus, isso surge e ecoa para algumas pessoas alguma confusão a respeito do que é religiosidade ligado a uma religião e o que é espiritualidade ligado à essência, ligado ao espírito. E é por esse motivo que eu andei respondendo algumas perguntas no meu privado. Algumas pessoas recebem esse vídeo diretamente pelo meu WhatsApp, que eu tenho uma lista de distribuição onde eu mando para algumas pessoas que eu participaram dos meus cursos aqui em Serra Negra, ou eu conheci, aí eu tenho contato e gentilmente eu envio esse vídeo em primeira mão. Ou algumas pessoas também me perguntaram aqui no canal no YouTube o que eu penso a respeito disso. Então é fundamental no dia de hoje eu trazer para você nesse vídeo como é que nós podemos separar as coisas, como é que nós podemos entender até onde vai a religião, a religiosidade e até onde vai a nossa espiritualidade. Queridos, meninos e meninas, é o seguinte: se você entender que Deus é o ser supremo do universo, é o Senhor maior, criador, arquiteto desse universo, é infalível que muitos de nós temos uma crença sobre esse poder maior, sobre esse poder supremo. E aí essa palavra Deus, ela pode soar normal no teu vocabulário, dependendo da tua crença. Ou talvez a palavra Deus ela não se encaixa perfeitamente no seu vocabulário, porque tudo vai depender da crença que você tem e da formação que você tem a respeito da espiritualidade. Agora, para chegar na espiritualidade, quando nós estudamos a história, quando nós estudamos a antropologia, quando nós estudamos a filosofia, enfim, quando nós estudamos as religiões, nós entendemos e descobrimos que o homem, a mulher, o ser humano, criou estratégias, criou formas, criou modelos, criou histórias, vivenciou experiências, na qual criou doutrinas, criou modelos, criou dogmas, criou estruturas em cima de pessoas, de seres iluminados como Jesus Cristo, seres iluminados como Krishna, seres iluminados como Buda, e a partir do entorno dessas ações dessas pessoas, criou-se maneiras, formas, até regras de como você pode chegar até Deus. Talvez a palavra Deus não faça muito sentido para você. E se você ouvir a palavra Deus e ela não fizer sentido na sua crença, troca. Troca a minha palavra Deus por energia, por universo, não importa. O que eu estou dizendo para você é que, de alguma forma, existem as religiões e travou de novo. Existem as religiões que, de alguma maneira, elas são o caminho para a gente chegar até Deus. Isso na crença de algumas pessoas. Porque para outras pessoas, elas acreditam que não é necessário uma religião para você chegar
até Deus, até o Supremo, até o Divino. Até aí tudo bem. Eu não vejo problema entre pessoas acreditarem que necessitam de uma religião e eu não vejo problema em pessoas que acreditam que não é necessário uma religião. O problema é as pessoas acreditarem que a religião dela é a única forma de acessar o divino. Quando as pessoas acreditam que a religião dela é a única, que é infalível e que todas as outras religiões estão erradas, que outras religiões são do mal, nós estamos julgando. E aí passamos a ser juízes. Não podemos julgar. Não somos juízes. Não cabe a nós, seres humanos, termos o poder de dizer o que é certo ou errado. Se nós temos o poder de dizer o que é certo ou errado, nós estamos presos no ego. Ego está aqui embaixo, essência e espiritualidade está aqui em cima. Muitas das religiões são egóicas. Muitas das religiões são egoístas. Muitas das religiões são egocêntricas. Acreditando que egocêntrico, egocentro, ou seja, eu sou o único dono da verdade. O mistério do universo é tão grande, a sabedoria divina é tão grande, tão sábia, que criou a diversidade humana, que criou várias línguas, que criou vários países, que criou várias formas de chegar até o divino. Qual é certo, qual é errado, não me importa. O que me importa é o respeito que eu e você precisamos ter àquilo que o nosso colega acredita. Isso para mim é espiritualidade, que é muito maior do que a própria religião. Eu recebo aqui em Serra Negra, nos meus cursos, a gente está no meio de uma formação de PNL aqui, eu recebo nos meus cursos cristãos, evangélicos, eu recebo espíritas, kardecistas, eu recebo católicos, eu recebo budistas, eu recebo pessoas que não acreditam em nada, ateus. E da mesma forma eu entrego tudo que eu tenho, o meu conteúdo, os meus cursos, num profundo amor a essas pessoas. Quando eu entro dentro do nosso templo de meditação aqui em Serra Negra, no hotel, que eu e a Josi construímos um templo, e ali nós ensinamos meditação, algumas pessoas têm receio de entrar ali porque a religião dele não olha muito bem com alguns olhos para aquilo. O que eu faço? Eu respeito. Nas nossas madrugadas aqui em Serra Negra, como nós trabalhamos nessa vibe energética e sempre aberto, nós jogamos cartas, nós jogamos tarô, não para prever futuro, não, mas para enxergar como o universo e o nosso inconsciente está nos trazendo recado. E algumas pessoas têm uma tendência de olhar, por exemplo, o tarô de uma forma negativa, porque a religião olha aquilo de uma forma negativa. Eu respeito profundamente a opinião de cada pessoa. Portanto, queridos, quando você percebe que você pode ir além da sua religião, sem ofender a sua religião, sem magoar as suas crenças dos seus pais, dos seus avós, dos seus padres, dos seus pastores, porque de alguma forma você acredita que isso é bom para você, ok, continua, porque talvez para você a religião é o degrau para você acessar a sua espiritualidade. Agora, se você acredita que só a sua religião é certa e a que a do outro é do mal, você não está respeitando algo divino, que é amar todos, sobre todas as circunstâncias e principalmente os diferentes. Então, queridos, eu vejo hoje em dia muito mais um processo de religião travando a espiritualidade e o desenvolvimento de algumas pessoas. Talvez a religiosidade tenha travado o desenvolvimento de alguns seres humanos por medo. Algumas religiões operam por medo. Algumas religiões operam na dor. Algumas religiões operam no sofrimento. Eu sei que existiu dor. Eu sei que existiu medo. Eu sei que existiu sofrimento. Eu sei que muitas histórias dos nossos grandes líderes espirituais passaram por esse processo. Quando eu estudo a história de Jesus Cristo, eu consigo perceber o que ele precisou fazer para visitar as profundezas da sombra, para se sentir uma pessoa capaz de nos ensinar um monte de coisa e trazer a sua iluminação. Eu consigo entender, quando eu estudo a história de Siddhartha Gautama, Buda, quando ele entrou na provação ali, com todos os demônios que cercavam ele, e aí ele mergulhou na profundeza da escuridão, das sombras, da vaidade, do ego,
para ele se libertar e acessar a luz, a essência, a iluminação. Eu entendo que, de alguma forma, quando nós estudamos a espiritualidade, que é acessar esse plano maior, divino, Deus ou qualquer outro nome, nós estamos nos afastando do ego. Então vamos entender uma lógica aqui. Ego aqui embaixo. Essência aqui em cima. Ego, escuridão. Essência, iluminação. Ego, falta de luz, sombra. Aqui em cima, luz, claridade, enxergar. Aqui, dormindo. Aqui, desperto. Então, queridos, que nós sejamos iluminados, despertos, que nós possamos fazer por amor incondicional ao outro ser humano. Não precisamos julgar, não precisamos ofender, não precisamos criticar. Não existe certo, não existe errado. Não existe religião boa, não existe religião ruim. Não existe a que faz você ir para o céu e a que faz você ir para o inferno. Chega de dualidade. Nós precisamos unir forças. Países no Oriente Médio, nós estamos vivendo isso agora, estão se destruindo, estão matando uns aos outros por conta das suas crenças fanáticas ligadas à religião. Ai, Meda, que bom que aqui no Brasil não existe isso. Querido, é a mesma coisa. Quando você ofende, fala mal lá da religião do outro, você está fazendo a mesma coisa. Você está matando internamente um estado aqui de desconexão com o divino. De uma forma falsa, nós estamos tendo uma religião por acreditar que a nossa é melhor e a do outro é errada, do outro é pecado. O nosso é sagrado e do outro é profano. E aí é dentro desse processo que entramos num sistema egóico. Quando nós falamos numa palavra chamada etnocentrismo, etnocentrismo significa que o nosso é bom, o outro é do ruim. Etnocentrismo significa a minha equipe aqui na empresa é boa, a equipe do departamento do lado é ruim. Eu tô certo, a minha equipe aqui tá tudo certo, a outra é ruim. O meu time é o melhor time do mundo, o outro time é o time ruim. Aqui a minha igreja, o meu culto é melhor, lá o outro é ruim. Etnocentrismo, você torna o teu grupo etnocêntrico, o teu grupo o centro de tudo, isso é ego. Enquanto olhamos por eu, é ego. Quando saímos do eu e olhamos para o maior, para o todo, isso é divino, isso é cósmico, isso é universal, isso é todo, universo, um único verso, uma única canção, um único coro. Não importa como você acessa o divino, não importa como você acessa Deus, como você acessa a espiritualidade, não importa, o que importa é que nós possamos nos amar e acessar o divino independente da crença que nós temos. Se a pessoa aí do seu lado tem uma crença diferente da sua, tudo bem. Se a pessoa que você vai trabalhar tem uma crença diferente da sua, tudo bem. Se a minha crença é diferente dessa sua que você está me assistindo e ouvindo agora, tudo bem. E se você entende o que eu estou dizendo, tudo bem. Se você talvez não faz sentido o que eu estou dizendo para você, tudo bem. O que importa de verdade é como nós vamos construir um mundo melhor e maior para os nossos filhos. O que nós estamos fazendo hoje, nós estamos deixando herança para os nossos filhos. Os nossos erros, os nossos vacilos hoje serão os karmas dos nossos filhos lá na frente. Talvez eu e você estamos pagando por modelos kármicos do passado, do papai, da mamãe, por erros. Não importa. O que importa agora é vivenciar a nossa existência, a nossa plenitude, a nossa sabedoria e parar de julgar o outro ser humano. A palavra que fica aqui é respeito. Quando eu junto religião com espiritualidade, eu entendo que o que precisa ter aqui não é um embate, e sim um respeito. Enquanto ficamos brigando aqui embaixo, estamos brigando apenas na religião. Quando estamos aqui em cima, estamos nos unindo na espiritualidade. Portanto, respondendo à pergunta de muitos de vocês que me fizeram a respeito dessas diferenças, eu entendo claramente que nós podemos sim ter uma religião ou não, não precisamos ter uma religião. Cada um tem a sua crença. Agora, eu não abro mão, e isso é infalível para mim, que nós precisamos ter um nível espiritual cada vez maior. Quando eu defendo o meu ponto de vista, quando eu olho para o meu umbigo, quando eu acredito que só eu estou certo, isso chama-se ego.
Quando eu olho para o nós e aceito a sua opinião, a sua divergência e entendo que o que você pensa é diferente do que eu penso e ainda assim eu entendo, isso é se colocar no lugar do outro e acessar um nível de espiritualidade muito maior, muito bonito. Queridos, de coração, você não precisa mudar o que você pensa, talvez você não precisa frequentar a religião do outro, você não precisa magoar a sua crença de família. A única coisa que você precisa é continuar fazendo o que você faz em profundo amor e respeitar o que o outro está fazendo. Se acharmos que o outro está no caminho errado, é julgamento. E julgamento é do ego. Tanto faz o caminho. O que importa de verdade é acessarmos um plano maior, espiritual, onde de alguma maneira, num plano astral, numa dimensão maior, nós possamos nos encontrar, nós possamos nos juntar, nós possamos nos unir para curar as dores do mundo, para curar o sofrimento do ser humano, para de alguma forma poder unir forças e transformar seres humanos que estão dormindo em seres humanos mais despertos, mais acordados, mais conectados com a essência, com a vibração cósmica desse universo, que é o que nós temos de mais lindo e mais puro. O verbo que fica aqui agora é o verbo amar. O verbo que fica aqui agora é o verbo doar. Amor, doação, para obviamente recebermos em troca, sem cobranças, aquilo tudo que o universo tem para todos nós. Profunda gratidão e eu te vejo no próximo vídeo. Namastê.